Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Directory. Nesta playlist eu vou trazer para vocês videoaulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também videoaulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000, lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual, onde você encontra livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, e-books, videoaulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura desse vídeo, essas videoaulas elas são ou videoaulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory, curso completo. É um curso com mais de 72 horas de videoaulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus bem legais. Se vocês quiserem todas as informações, acesse esse endereço aqui, que nesse endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem esse livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se você quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com um preço promocional e com um monte de bônus, deixo esse endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então fiquem agora com mais uma videoaula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Olá, aqui novamente o Júlio Batiste. Estamos entrando agora em mais um assunto desse nosso módulo 10 sobre administração de discos, volumes e criptografia no Windows Server 2008. Essa vai ser uma lição teórica sobre criptografia. Eu vou salientar quando devemos usar criptografia, por que ela é importante, por que ela é um recurso muito importante, principalmente em termos de segurança, e algumas características da criptografia no Windows Server 2008. Nas próximas lições nós veremos a parte prática de como criptografar, descriptografar arquivos e uma parte muito importante sobre como garantir a recuperação dos dados que foram criptografados, ok? Vamos em frente então. Criptografia de arquivos e pastas em volumes formatado com NTFS. A criptografia foi lançada lá na época no Windows 2000 Server, não a criptografia em si, a criptografia no Windows passou a estar disponível a partir do Windows 2000, Windows 2000 Professional como cliente e o Windows 2000 Server como servidor. E desde então ela está disponível em todas as versões clientes, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 e em todas as versões de servidor. Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008 e Windows Server 2012. O sistema de criptografia do Windows é conhecido como EFS, Encrypted File System, sistema de arquivos criptografados. A característica principal da criptografia é que somente o usuário que criptografou o arquivo tem acesso a ele. Nós vamos ver que além do usuário, a conta configurada como agente de recuperação também pode ter acesso aos dados, mas aí já é assunto para mais adiante. A criptografia ela representa um nível adicional de segurança
principalmente em caso de roubo do equipamento. No caso de roubo do equipamento, se os arquivos não estão criptografados, a pessoa que roubou o equipamento pode pegar o disco, botar ele como secundário em um outro servidor, fazer o logon como administrador nesse outro servidor e dar um take ownership, tornar-se dono dos arquivos, e aí passa a ter acesso a todos os arquivos. Então só a proteção de permissões NTFS, que nós vamos ver no capítulo 11, ela não é suficiente, principalmente no caso de roubo de um equipamento. É muito fácil de burlar essa proteção NTFS se um bandido, um falsário, aí conseguir roubar o equipamento. Já com a criptografia, a coisa é muito diferente, né? Só o usuário que criptografou é que consegue ter acesso aos arquivos, ou o administrador da rede onde o usuário trabalha. Se o falsário for lá, roubou o equipamento, aí vai lá, faz o logon como administrador, num outro servidor, bota o HD como secundário e tenta acessar. Se os arquivos estiverem criptografados, ele não vai ter acesso. Nós vamos ver que essas questões têm a ver com o certificado digital do usuário e também o certificado digital do agente de recuperação. Então a criptografia ela veio para ser um nível adicional de proteção, principalmente para equipamentos tais como notebook e dispositivos móveis, que são equipamentos que saem de dentro da empresa, que o usuário, o funcionário leva junto com ele e, portanto, muito mais sujeitos a roubos. Quem nunca ouviu falar da história das quadrilhas especializadas em roubo de notebooks e dispositivos móveis em aeroportos? Então é uma forma de tu proteger aqueles dados que são dados vitais para a empresa e para o funcionário em si. Por exemplo, um funcionário da seção de pesquisa da empresa tem lá no seu notebook arquivos importantes sobre novos produtos que estão sendo desenvolvidos, novas tecnologias, etc. E de maneira alguma a empresa quer que esses arquivos possam cair na mão do concorrente ou na mão de um ladrão que venha ter roubado o equipamento. Com a criptografia a gente tem esse nível adicional de segurança. E se vocês pesquisarem na internet, no Google, não existe até o momento, pode ser que eu termine de gravar essa videoaula e alguém consiga quebrar o sistema de criptografia do Windows, mas até o momento, se vocês pesquisarem na internet, não tem relatos de usuários hackers que conseguiram quebrar esse sistema de criptografia do Windows Server 2008 ou de qualquer versão do Windows. Então tem se mostrado uma proteção adicional bem mais segura. Aquilo que eu comentei antes, né, que só com o uso de permissões NTFS, que é as permissões que a gente vai ver lá no módulo 11, o administrador pode usar o Take Ownership, tornar-se dono dos arquivos e ter acesso. Isso se os arquivos não estiverem criptografados. Vou repetir o exemplo que eu falei no início dessa aula. Imagina que foi roubado um notebook e aí o ladrão lá pega o HD que estava no notebook, ou nem precisa pegar o HD que está no notebook, ele pega, reinstala o Windows no notebook, né? E aí entra com uma conta de administrador. Ele não tem permissão nos arquivos que o usuário tinha gravado, mas ele reinstalou, tá como administrador, ele vai poder ir lá nos arquivos, tornar-se dono dos arquivos, que é o Take Ownership, nós vamos ver no módulo 11, tornou-se dono, ele tem acesso integral aos arquivos, pode ler, alterar, excluir, fazer o que ele quiser. Já se os arquivos estivessem criptografados, mesmo ele reinstalando o Windows, fazendo o logon como administrador, ia tentar acessar os arquivos criptografados, você não tem acesso, ok? Então, é um nível adicional de proteção, principalmente no caso de roubo de equipamentos, e são mais suscetíveis a roubo os dispositivos móveis, como por exemplo notebooks, tablets e outros dispositivos. Com a criptografia, só o usuário que criptografou ou o usuário configurado como agente de recuperação é que vai ter acesso aos arquivos. Tá? É uma proteção física adicional, principalmente no caso de roubo de equipamentos, que se torna mais crítico ainda em equipamentos que têm dados sigilosos da empresa e do usuário. Tem também algumas situações que podem surgir com o uso da criptografia.
Vamos supor que um usuário está lá criptografando seus arquivos que ele faz no trabalho da empresa, e por algum motivo ele foi demitido, e aí ele simplesmente recusa-se a fazer o logon e a descriptografar os arquivos para que outra pessoa possa ter acesso. É para estas situações que existe o chamado agente de recuperação, que é uma única conta no domínio configurada como agente de recuperação, e essa conta vai poder fazer o logon e descriptografar os arquivos que foram criptografados por outro usuário. Nós vamos ver como configurar esse agente de recuperação, como alterar a diretiva de recuperação de arquivos criptografados do domínio na parte mais final deste módulo. Especialmente a criptografia, especialmente indicada para usuários de notebook e outros dispositivos móveis, não só com dados importantes e sensíveis, mas com dados em geral, porque às vezes pode ter um arquivo que contenha dados que aparentemente não sejam importantes, mas na mão de um concorrente pode revelar informações importantes sobre a empresa. Tá? Um fato interessante e muito útil é que a criptografia ela é transparente para o usuário. Por exemplo, o usuário vai lá e faz criptografia numa planilha com dados sigilosos da empresa. Criptografou, está criptografado. Depois, para o usuário utilizar essa planilha, ele não precisa descriptografar cada vez, aí quando salta. Não, nada disso. É transparente para ele. Aparece lá como um arquivo normal. Quando ele vai abrir o arquivo, o Windows verifica que está criptografado, verifica se o usuário tem permissão para descriptografar, faz a descriptografia, abre o arquivo, o usuário usa, salva, criptografado de novo, o usuário nem vê que está sendo criptografado ou descriptografado. O próprio Windows assume toda essa parte. Por isso que a gente diz que a criptografia ela é transparente para o usuário. E tinha um mito também que a criptografia deixava o uso, o acesso aos arquivos, as operações no arquivo, leitura, alteração, etc. mais lento. Não deixa, pessoal, isso aí é mito. Você não pode criptografar um arquivo, uma pasta aí no teu computador. Nós vamos ver como fazer isso nas próximas lições, da parte prática. Não altera em nada a velocidade. Isso é mito que existe e se criam os mitos sem ser condizente com a realidade, tá? Você pode criptografar arquivos individualmente, um arquivo ou outro que está numa pasta, ou pode criptografar uma pasta e daí nós temos duas situações. Você tem uma pasta, já existem arquivos lá. Quando você vai criptografar a pasta, o Windows vai perguntar se tu quer criptografar só a pasta ou tu quer criptografar também todos os arquivos que estão dentro dela. Aí você escolhe na hora o que você quer. Mas depois que você criptografou uma pasta, os novos arquivos que forem criados dentro dela serão criados automaticamente criptografados. Você não tem como criar um arquivo novo dentro de uma pasta criptografada e ele não ser criptografado. Tá? Você pode ir lá, depois de criado, descriptografá-lo. Mas ao criar, ele vai ser criado automaticamente criptografado se a pasta onde ele está sendo criado for uma pasta criptografada. Ok? Vamos ver mais alguns detalhes aí. Só é possível você fazer criptografia de arquivos e pasta em volumes formatados com o sistema de arquivos NTFS. Em volumes formatados com FAT ou FAT32, não tem a opção de fazer criptografia de arquivos e pastas. As pastas e os arquivos que estão compactados não podem ser criptografados e vice-versa. A criptografia e compactação são coisas mutuamente excludentes. E aqui nós temos que fazer uma diferenciação, porque existem dois tipos de compactação no Windows que pode confundir o usuário. Até no último assunto desse módulo vai ser sobre a compactação. Tem lá uma propriedade dos arquivos, das pastas e do próprio volume que você pode marcar como compactado. Quando você marca esse atributo, todos os arquivos que são jogados dentro do volume, dentro da pasta que foi marcada como compactada, são compactados para economizar espaço, mas não é alterada a extensão do arquivo nem nada, ele apenas é gravado de maneira compactada no disco. E existe uma outra opção que é tu pegar vários arquivos e juntar eles dentro de um arquivo .zip compactado. O que é mutuamente excludente é aquela opção que tu marca um volume ou uma pasta
para o Windows gravar automaticamente as coisas compactadas dentro dessa pasta. Então, se tu compacta uma pasta, tu não pode criptografar ela. Se tu criptografa, tu não pode compactar. Não tem a ver com os arquivos .zip. Se você compacta vários arquivos dentro de um arquivo .zip, esse arquivo .zip pode ser criptografado. São coisas distintas. Então, a compactação nativa do Windows, que é a que não é compatível com criptografia, ou você compacta ou você criptografa. E a compactação naquele padrão, naquele algoritmo .zip, que é outra coisa, que aí sim você pode compactar um arquivo no formato zip e criptografar o arquivo zip, desde que ele não esteja usando a compactação nativa do Windows, ok? É importante essa diferenciação. Se você move arquivos descriptografados para uma pasta que foi criptografada, os arquivos serão automaticamente criptografados na nova pasta. No entanto, a operação inversa não descriptografa automaticamente os arquivos. Nesse caso, é necessário descriptografar os arquivos manualmente. Isso é uma questão óbvia e por segurança. O J. Silva foi lá, criptografou uma pasta e aí gravou arquivos dentro da pasta. Bom, os arquivos que foram gravados depois que a pasta foi criptografada serão também criptografados. Perfeito. Aí o J. Silva pega esses arquivos criptografados e move para uma outra pasta dele mesmo lá que não está criptografada. Os arquivos vão continuar criptografados. Se ele quiser que os arquivos não sejam criptografados, ele tem que ir lá nas propriedades do arquivo e desmarcar o atributo de criptografia. Nós vamos ver isso na parte prática nas próximas lições. E aqueles arquivos que estão marcados com o atributo de sistema, que todo arquivo do Windows, lembrando lá da época do bom e velho DOS, né? Todo arquivo tem vários atributos, somente leitura, sistema, etc. E os arquivos marcados, que tem o atributo sistema marcado, são aqueles arquivos vitais que o Windows precisa para inicializar ou para funcionar como um todo. Então, esses arquivos que estão marcados com o atributo sistema, eles não podem ser criptografados. Tá? E também não é possível criptografar arquivos que estejam na pasta raiz do disco de inicialização, tá? Como C2 /, D2 / e assim por diante. Criptografar um arquivo ou uma pasta não protege o arquivo contra a exclusão ou do usuário ver os arquivos que estão dentro da pasta criptografada. Então vamos imaginar a situação aqui. O J. Silva foi lá e criptografou a pasta documentos dele. Perfeito, maravilha. Agora a Maria faz o logon e ela entra lá na pasta documentos do J. Silva. Ela vai ver todos os arquivos que estão lá, mas quando ela tentar abrir um arquivo, vai dizer que ela não tem permissão, porque o Windows vai detectar que o arquivo está criptografado e criptografado pelo J. Silva. Então a Maria não tem acesso. Agora, se a Maria tentar excluir um arquivo e ela tiver permissão NTFS para isso, o Windows vai deixar ela excluir o arquivo. A única maneira de proteger um arquivo para que só o usuário possa excluir ele é configurando as permissões NTFS do arquivo ou da pasta, que a gente vai ver lá no módulo 11. A criptografia protege contra abrir, acessar o arquivo. Se ele tiver criptografado, independentemente de permissões NTFS, só o usuário que criptografou ou o usuário configurado como agente de recuperação é que vão poder abrir e acessar os dados do arquivo, ok? Importante você entender bem essa distinção e no PDF que acompanha esse módulo isso aí está bem detalhado, tá? Você pode criptografar e descriptografar pastas e arquivos localizados em um computador remoto na rede. Por exemplo, acessando uma pasta compartilhada. Agora tem um detalhe importante. Por exemplo, você está no teu computador e vai criptografar um arquivo que está lá numa pasta compartilhada no servidor. Pode criptografar, não tem problema. Só que, como é que o Windows faz? Ele não transmite os dados através da rede, quando você lê o arquivo, salva, etc. Os dados que são transmitidos através da rede não são criptografados. Por exemplo, você vai abrir um documento do Word que está criptografado lá no servidor. O que o Windows faz? Ele descriptografa os dados, transmite os pacotes de dados descriptografados pela rede e no teu computador ele criptografa novamente os
pacotes de dados do arquivo que você está acessando. Então, se tiver um usuário lá com um aparelho capturando todos os pacotes que passam na rede, ele vai capturar esses pacotes descriptografados. Mas existe uma solução para isso. Para que os pacotes circulem também criptografados, você tem que fazer uso do protocolo IPsec, que é um protocolo para comunicação ponto a ponto entre dois computadores, e esse protocolo permite que você configure para que todo o tráfego entre o seu computador e outro determinado computador seja criptografado, ou seja, os pacotes circulem criptografados através da rede. Você vai aprender mais sobre criptografia no módulo, sobre o protocolo IPsec, no módulo 19, tá? Ao criptografar um único arquivo, você poderá optar se deseja criptografar a pasta que contém o arquivo ou não, né? Então, eu entrei lá na pasta documentos, ela não está criptografada ainda, e vou criptografar um arquivo que está lá dentro. Aí o Windows pergunta, tu quer criptografar a pasta também na qual está esse arquivo? Se você escolher essa opção que sim, que você quer criptografar a pasta, todos os arquivos e subpastas que forem adicionados posteriormente a pasta ter sido criptografada, serão automaticamente criptografados. Tá? Aquilo que nós comentamos antes, né? Quando você criptografa uma pasta, você pode escolher se os arquivos que já existem vão ser ou não criptografados. Mas os novos que forem adicionados depois já serão automaticamente criptografados. Algumas operações com arquivos e pastas criptografadas. Isso é importante você saber também, porque eu estou copiando um arquivo criptografado que está numa pasta criptografada para um outro local. Aí, dependendo do tipo de sistema de arquivos que tem no outro local, se é um CD, se é um DVD, se é um pendrive, como é que vai ficar o arquivo no destino? Vai ficar criptografado ou não? Então, algumas situações que vocês devem observar. Ao copiar um arquivo que não está criptografado para dentro de uma pasta que está criptografada, a cópia do arquivo será criptografado nessa pasta de destino. Aquilo que nós já falamos várias vezes, né? Você criptografa uma pasta, todo novo arquivo que for copiado ou criado ali dentro será automaticamente criptografado. Ao copiar um arquivo que já está criptografado para um volume NTFS em outro computador, com Windows 2000 e superior, o arquivo mantém a criptografia, mesmo que a pasta de destino não esteja criptografada. Então, você está copiando um arquivo que já está criptografado para uma pasta num volume NTFS em outro computador. Esteja ou não essa pasta criptografada, o arquivo criptografado vai ser mantido criptografado no destino. Se o computador de destino estiver rodando Windows NT ou versão anterior, ou estiver formatado com o sistema de arquivo FAT, a cópia de arquivo não será criptografada, porque tanto o volume FAT quanto versões anteriores ao Windows 2000 não tem suporte à criptografia. Outro detalhe importante, por exemplo, então você tem o seu computador com Windows 8, aí você copia um arquivo criptografado para uma pasta compartilhada lá no servidor com Windows Server 2008. Perfeito. Essa pasta está num volume NTFS, o arquivo vai ser mantido criptografado. Só reforço que eu já coloquei na tela anterior. Os pacotes vão ser descriptografados na origem, no seu computador, vão ser transmitidos pela rede descriptografados e voltam a ser criptografados quando são gravados no destino. Eles não circulam pela rede criptografados. A única maneira de os pacotes circular pela rede criptografados é usando o protocolo IPsec, que vai ser visto lá no módulo 19. Se você mover um arquivo criptografado para outra pasta no mesmo volume, o arquivo mantém a criptografia, seja a pasta de destino criptografada ou não. Se você mover um arquivo criptografado para outro volume, o Windows 2000 Server vai considerar essa operação como sendo uma cópia, onde o arquivo é excluído na pasta de origem e copiado na pasta de destino. Se a pasta de destino for criptografada, a cópia será criptografada. Se não for criptografada, a cópia não será criptografada. Se você renomear um arquivo criptografado, o arquivo continua criptografado.
Ao excluir um arquivo, a cópia do arquivo que fica na lixeira vai continuar criptografada. E aqui é um detalhe importante, porque sempre vai ter um espertinho que vai pensar, não, eu vou excluir o arquivo, daí a cópia que está na lixeira não vai estar criptografada, eu vou conseguir abrir o arquivo. Não, não vai conseguir. Quando tu exclui um arquivo, a cópia do arquivo que fica na lixeira do Windows também é criptografada. Se você fizer uma cópia de segurança de arquivos criptografados, por exemplo, para uma fita de backup, ou para outro volume NTFS, a cópia de segurança permanecerá criptografada. Se você quiser utilizar arquivos criptografados em outro computador, ou terá que importar o seu certificado digital no computador de destino, conforme nós vamos ver na parte prática das lições finais desse módulo. Isso se você não estiver usando o domínio, né? Você tem uma rede que não tem domínio, aí criptografou arquivos no computador, você vai ter que salvar o teu certificado digital num pendrive, ir lá no computador de destino, importar esse certificado digital, fazer o logon e aí pode acessar os arquivos criptografados. No domínio já fica mais fácil, porque no domínio você criptografou um arquivo, o teu certificado fica armazenado lá no Active Directory. Então, em qualquer computador do domínio que você fizer o logon, você tem acesso ao teu certificado e consegue descriptografar os arquivos que você mesmo criptografou. E aqui duas dicas importantes que às vezes o pessoal tenta dar uma de espertinho, né? Quando tu exclui um arquivo, a cópia do arquivo que fica na lixeira continua criptografada. Então o espertinho vai pensar assim, não, eu vou excluir o arquivo e a cópia que está na lixeira vai estar descriptografada, eu vou poder acessar ela. Vai perder tempo, porque excluir um arquivo, a cópia que vai para a lixeira continua criptografada. E se você tentar mover um arquivo criptografado por outro usuário para um volume formatado com FAT, na esperança de obter uma cópia não criptografada do arquivo, se enganou de novo. Ao fazer isso, o Windows detecta, opa, o usuário que está logado aqui não é o usuário que criptografou o arquivo, então ele não pode mover esse arquivo para um volume com FAT, porque para isso ele ia ter que descriptografar o arquivo, ele não tem permissão para isso. Aí você vai receber uma mensagem de acesso negado, pois para descriptografar o arquivo, que seria necessário para mover ele para um volume FAT, você teria que ter acesso ao certificado digital do usuário que criptografou o arquivo, conforme descrito anteriormente. Então não adianta excluir o arquivo para achar que a cópia da lixeira vai estar descriptografada, não vai, e não adianta tentar mover o arquivo para um volume formatado com FAT, que vai dar uma mensagem de acesso negado, ok? E aqui eu quero abrir um parênteses, antes de eu encerrar essa lição, para um erro que ocorre muito comumente. Eu recebo entre 10 a 15 e-mails por semana de usuários, administradores desesperados, perderam acesso aos arquivos criptografados e não sabem o que fazer. Qual é o erro mais comum que acontece? O raciocínio, e aí que entra, pessoal, aquela chamada que eu fiz no vídeo que eu divulguei, a página de vendas desse curso aqui, eu fiz aquela distinção entre o micreiro e o profissional realmente qualificado. Eu não quis, com o termo micreiro, denegrir o profissional de suporte, não é isso. O micreiro, para mim, é aquele que qualquer coisa ele formata o computador. Ele nem tenta achar uma solução nem nada. Vai lá e formata, vai lá e formata, vai e formata. Não, isso para mim não é profissional de suporte, isso aí para mim é micreiro. Profissional de suporte é o cara qualificado que sabe o que está fazendo. O que muitos micreiros não qualificados, que não sabem o que estão fazendo, fazem? O usuário estava lá usando o Windows normalmente, criptografou alguns arquivos, algumas pastas, deu um problema. Não inicializa mais, ou talento, pegou o vírus. Aí o micreiro veio e qual é a primeira coisa que o micreiro diz? Vamos formatar o computador. Aí o usuário diz, mas tem uma pasta lá que tem arquivos importantes, copia ela para mim. Aí ele consegue fazer um logon lá em prompt de comando, alguma coisa, copia aquela pasta. E é a pasta onde e a pasta estava criptografada. Aí o micreiro raciocina assim, não tem problema. Ele fazia o logon como JSilva, eu formato, instalo o Windows de novo, crio a conta JSilva e essa conta JSilva
com a mesma senha que ele usava antes, vai poder acessar os arquivos criptografados dele. E aí o cara vai lá, formata tudo bonitinho, cria a conta J Silva, pergunta pro cara qual é a senha que tu usava antes, põe a mesma senha, faz o logon, vai lá para acessar os arquivos criptografados pelo J Silva antigo e acesso negado. Não pode ser, meu Deus, o que é isso? Aí ele começa as tentativas, porque o que não é verdadeiramente qualificado, ele não sabe direito o que está fazendo, ele vai chutando. Não, vou fazer o logon como administrador. Faz o logon como administrador, vai lá na pasta com os arquivos criptografados, tenta acessar e acesso negado, de novo. Aí o cara já começa a ficar meio estressado. Aí, não, vamos fazer o seguinte, deve ser permissão NTFS, se é que o micreiro sabe que existe permissão NTFS. Ele vai lá e o que ele faz? Controle total para o grupo todos. Todo mundo pode tudo, agora vai dar certo. Aí o cara vai lá, faz o logon com J Silva, tenta acessar os arquivos criptografados e nada. Acesso negado, acesso negado. Aí o cara já meio desesperado, não deve ter dado certa formatação. Vamos formatar de novo, instalar de novo. Aí o cara formata de novo, instala. Enfim, ele faz uma romaria. Depois da 10ª tentativa, da 5ª formatação, ele, não sei o que está acontecendo, não sei como recuperar esses arquivos. E não vai ter como recuperar os arquivos. Porque, mesmo criando um usuário com o mesmo nome, J Silva, e com a mesma senha, para o Windows não é o mesmo usuário, porque para o Windows vale aquele SID interno, o ID de segurança interno, que eu detalhei lá no módulo 9. Se você não lembra do que é o SID, volta lá para o módulo 9. Mas o principal, o usuário J Silva, antes de dar o problema, o que criptografou a pasta, ele tinha um certificado digital. Quando ele criptografou a pasta, o Windows gerou um certificado digital. E o micreiro, como não tinha conhecimento, não fez backup desse certificado digital. E a partir do momento que ele formatou o Windows e perdeu o acesso ao certificado digital original, esqueça! Perdeu o acesso aos arquivos criptografados. Tu vê ali a lista de arquivos e tudo e vai tentar abrir e não consegue. Porque o Windows procura aquele certificado original, que é diferente do novo certificado que foi gerado por J Silva depois da formatação, que é outro usuário, embora o nome seja o mesmo, e não tem mais acesso. Eu recebo e-mails de usuários desesperados. A minha tese de mestrado está ali, os arquivos estão ali, minhas planilhas da empresa estão ali, mas ele não tem mais acesso. E aí entra a falta de conhecimento, porque ele não fez backup do certificado digital, não fez backup dos arquivos. Então nós vamos ver justamente a parte final desse módulo, vai ser como garantir que você consiga recuperar arquivos criptografados em caso de dar um problema no computador, alguma coisa mais grave, ok? Então, quando eu usei o termo micreiro, para mim o micreiro é esse cara que só sabe formatar, que tudo que acontece, qualquer coisa, é formata e instala de novo. E aí ele esquece de fazer backup, ele perde configuração, ele perde acesso aos dados criptografados, e aí tu vai fazer o que depois que perdeu o acesso? E aí, o cara que cobra lá R$20, R$30 para formatar o computador, é o barato que se torna caro. Talvez fosse pegar um profissional mais qualificado, você ia pagar R$100, R$150, mas ia ter a garantia de não ter problemas gigantes como esse. Ok, pessoal? Essa lição foi uma lição para falar da teoria envolvida sobre a criptografia no Windows. Eu estou falando aqui do Windows Server 2008, mas essa teoria é válida para qualquer versão do Windows. Ok? Na próxima lição nós já vamos ver algumas operações práticas sobre a criptografia. Criptografia, deu um nó na língua agora. Nós vamos ver como criptografar uma pasta, como criptografar um arquivo, como descriptografar uma pasta, como descriptografar um arquivo e como adicionar um usuário para que não foi o usuário que criptografou. J Silva lá criptografou os arquivos, mas ele quer por algum motivo dar permissão para o usuário Maria também poder ter acesso aos arquivos que ele criptografou. Tem como fazer isso no Windows, ok? Então, muito bem. Por essa lição eu acho que já está de bom tamanho, né, pessoal? E na próxima lição vamos ver um pouquinho de prática. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Se tiver alguma dúvida, me manda e-mail, me chama no Skype e até a próxima lição. Valeu!
Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final. E aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais duas ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente às quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender e entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura. São mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo nesse endereço aqui, ó. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobram em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então verifiquem por gentileza nesse endereço aqui, tá? Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de 1 hora e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios, tá? E ele é um tijolaço, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovich. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP/IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações, e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, tá nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês, tá legal? Muito bem, valeu, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.